Há décadas repito aos mais jovens, para decifrar este mundo caótico e até insano, é preciso dominar uma habilidade que vai contra todos os instintos. Aprender a enxergar o que os outros ignoram. Como costumo dizer nas reuniões de acionistas em Omaha, o senso comum é valioso justamente porque é raro. A maioria das pessoas se distrai com os fogos de artifício, sem jamais perguntar quem os planejou, quem calculou cada detalhe, quem, no canto mais escuro e impiedoso, plantou a semente que um dia floresceria. O mundo nunca foi governado pelos mais barulhentos. Roma sabia disso. O Império Britânico também. E eu, aos 99 anos, sei melhor do que ninguém. Quem molda o futuro são os silenciosos, os pacientes, aqueles que entendem o poder de adiar a gratificação. Vi crises econômicas desmoronarem impérios, guerras mundiais redefinirem fronteiras, bolhas estourarem como balões de gás. Meus olhos cansados podem não enxergar os detalhes, mas a distância me deu uma clareza que poucos possuem. E o que vejo hoje deveria deixar o Ocidente, especialmente os Estados Unidos, profundamente inquieto. Cada vez mais nações, investidores experientes e pensadores de longo prazo como eu percebem uma verdade incômoda: a China já não está apenas no jogo. Ela já definiu as regras. E os Estados Unidos, queiram ou não admitir, chegaram atrasados. Não se trata de um julgamento moral nem de um hino de guerra. Odeio ideologias baratas. O que digo é fruto de um século observando padrões humanos, uma conclusão fria e implacável. Muitos acreditam que a geopolítica é uma corrida de 100 metros, onde vence quem grita mais alto ou corre mais rápido. Que engano! Essa é a lógica mais burra que existe. A verdadeira competição entre nações é como um jogo de xadrez multidimensional, onde cada movimento é uma aposta em probabilidades, recursos e tempo. Olhe para os cantos esquecidos do mundo. Veja a ferrovia que a China construiu na África, os painéis solares no deserto, o investimento em física básica numa universidade sem prestígio. Aos olhos apressados, parece desperdício. Mas quando a ficha cair, quando acordarem do torpor, perceberão que o tabuleiro já mudou. A gravidade já está em ação. Uma vez estabelecida, não há como revertê-la. Desde jovem entendi uma lição que norteou toda a minha carreira. O silêncio não é fraqueza. É acúmulo de força. E é exatamente isso que a China tem feito nas últimas 4 décadas. Uma quietude que incomoda o Ocidente, que gera até medo. Não é submissão. Homens como eu não confundem paciência com fraqueza. É estratégia. É cálculo. É preparação. Enquanto Wall Street se ocupava em empacotar hipotecas podres em produtos financeiros complexos para saquear o mundo, o que a China fazia? Construía estradas. Erguia pontes. Transformava camponeses em operários qualificados. Enquanto políticos americanos perdiam meses em debates estéreis na TV, o que a China fazia? Executava seu 5º, 6º, 7º plano quinquenal. A maioria subestima o poder destrutivo do silêncio, mas subestima ainda mais seu poder construtivo. Quando um indivíduo ou uma nação adota uma mentalidade de longo prazo, não precisa anunciar ao mundo quão inteligente é. Assim como nunca precisei gritar quais ações comprava. O verdadeiro gênio está em posicionar as peças uma a uma até que um dia, todos acordem diante de uma torre imponente, sólida e inevitável. A ascensão da China não foi um milagre. Não houve mágica. Foi um projeto de 40 anos executado com ritmo, disciplina e paciência. Uma demonstração de juros compostos aplicados a uma nação. E agora falemos dos Estados Unidos. Amo meu país. Ainda somos a terra mais criativa do planeta. Temos Elon Musk. Temos o Vale do Silício. Temos aquele espírito aventureiro entranhado em nosso DNA. Mas, no quesito planejamento de longo prazo, preciso ser franco, perdemos o compasso. O problema não é falta de talento. É um sistema viciado em imediatismo. Quando você se acostuma a ciclos eleitorais de 2 ou 4 anos, desenvolve um tipo de tá institucional. Esquece que estratégias de longo prazo exigem silêncio e consistência, não discursos vazios. A cada eleição reiniciamos tudo. Prometemos benefícios impossíveis de sustentar. Hipotecamos o futuro para agradar o eleitorado de hoje. Sempre digo, os verdadeiros sábios sabem o que não pode ser apressado. Veja as decisões da China nos últimos 20 anos. Não estou aqui para julgar ideologias, apenas eficiência. Eles não buscam aplausos. Não se importam com elogios ocidentais. Não perdem tempo explicando suas ações. Quando os criticam, continuam trabalhando. Quando tentam bloquear seu acesso à tecnologia, eles seguem em frente. Esse estilo desorienta quem está acostumado com o marketing americano. Mas quem entende de longo prazo, como eu, reconhece na hora. É um ritmo lento, mas implacável.
Como a tartaruga da fábula. Lembram da história da lebre e da tartaruga? Todos conhecem, mas poucos entendem sua verdadeira lição. Não é um conto infantil. É sabedoria pura sobre negócios e política. A força nunca está nos gestos grandiosos, nos gritos mais altos ou na velocidade inicial. Está na consistência. Um passo de cada vez. Sem distrações. Sem alarde. A China incorpora essa filosofia. Não corre, mas também não para. E é justamente essa constância que assusta. Porque a inércia só funciona se você não desistir. Os Estados Unidos, por outro lado, estão acostumados a ser a lebre. Corremos rápido, fazemos barulho, mas nos distraímos com facilidade. Perdemos o foco. Paramos para colher flores à beira do caminho. Não é uma crítica, é um padrão histórico. Roma não caiu porque seus inimigos eram fortes demais, mas porque se afogou em vaidade e imediatismo. Se quiser entender o mundo que vem, precisa aplicar o que chamo de pensamento em camadas: história, psicologia e economia. 3 perguntas essenciais. Quem está trabalhando em silêncio? Quem está desperdiçando tempo? Quem está trocando ganhos de curto prazo pela dominação futura? Os investimentos da China em tecnologia, energia, transporte e educação não foram coincidência. Não foi um arroubo de embriaguez. É um projeto de 4 décadas construído tijolo por tijolo, setor por setor. Nada de revoluções. Nada de soluções mágicas. A China resolve problemas com gerações, não com mandatos. Os Estados Unidos pensam em eleições. A China pensa em posições. Quando esses 2 ritmos competem no mesmo palco, não vence quem é mais apaixonado. Vence quem é mais resistente. E o mundo está acordando para essa resistência. Os investidores da minha geração, como eu, sempre soubemos: os verdadeiros vencedores não ganham com apostas arriscadas, mas com a força silenciosa dos juros compostos. Você não vê o resultado em um dia, nem em um ano. É como colocar $1.000 numa conta com 20% de rendimento anual. No primeiro ano, parece insignificante. No 10º, ainda não impressiona. Mas no 30º ano, o número te assusta. A lógica da ascensão chinesa é a mesma. Não foi construída com discursos, mas com juros compostos. Educação? A China forma milhões de engenheiros por ano. Alguns podem ser medíocres no início, mas depois de 4 décadas, eles compõem o cérebro industrial mais complexo do planeta. Infraestrutura? Cada quilômetro de ferrovia, cada porto em águas profundas, pode dar prejuízo no começo. Mas décadas depois, elevam a eficiência econômica a um patamar que os Estados Unidos não conseguem alcançar. Cadeias produtivas? Quer fabricar qualquer coisa, de um parafuso a uma bateria de última geração? Na China, você encontra fornecedores num raio de 200 quilômetros. Quando você sobrepõe todos esses fatores, o que obtém? Um negócio à prova de crises como os que sempre busquei. Uma força ascendente quase irreversível. É o que chamo de efeito Lollapalooza. E é exatamente isso que o mundo começa a perceber, mas já um pouco tarde demais. Os Estados Unidos não estão em pânico porque enfraqueceram. Ainda são fortes. O dólar ainda é a moeda global. As forças armadas ainda são imbatíveis. O problema é que, pela primeira vez, perderam o controle do ritmo. E essa sensação é nova para eles. Sempre subestimei o poder do silêncio. As pessoas quietas são as que agem com mais profundidade. Os países silenciosos não perdem tempo com discussões vazias. Enquanto os Estados Unidos debatem o que é certo ou errado, a China constrói redes elétricas. Enquanto discutem como dividir o bolo, a China o aumenta. Enquanto se atacam mutuamente tratando o adversário interno como um inimigo maior do que qualquer ameaça externa, a China muda a realidade. Essas diferenças não aparecem em 1 ano, nem em 5. Mas em 30 anos colocam as nações em patamares completamente distintos. Não é uma questão moral. É matemática. 2 sistemas competindo no longo prazo. E o mundo está percebendo que o método chinês silencioso, constante, implacável, é o mais perigoso em competições de resistência. Entender um país é como entender um investidor. Alguns acompanham o mercado minuto a minuto, compram na euforia, vendem no pânico. São os criadores de volatilidade. E os perdedores finais. Outros agem com discrição, buscam valor, compram e esperam. Acumulam. E inevitavelmente vencem. A China se parece com esses últimos. Não é intuição. É o resultado de décadas estudando sistemas, culturas e modelos de decisão ao redor do mundo. Você pode gostar ou não da China, mas como observador racional, não pode negar sua eficiência e consistência. E é justamente essa consistência que os Estados Unidos perderam nos últimos anos.
Quando um país deixa de confiar em si mesmo e perde o consenso sobre o futuro, entra num ciclo de autodestruição. É a segunda lei da termodinâmica aplicada à política. Se você gasta toda a energia brigando, não sobra tempo para construir. Sempre lembro aos jovens, o mundo não é uma corrida justa. É um jogo complexo, de múltiplas camadas e longo prazo. Não se deixe enganar pelos discursos inflamados, pelas manchetes sensacionalistas ou pelos números econômicos de um trimestre. Tudo isso é ruído. O que importa é onde o país estará daqui a 20 anos. Como suas escolhas de hoje se acumularão no futuro. Se analisar as decisões da China nas últimas 2 décadas, verá algo que surpreende muitas nações. Sua estratégia nunca foi interrompida. Não importa quem estivesse no poder. Não importa se enfrentavam a crise de 2008 ou a guerra comercial. Seus pilares, industrialização, urbanização, liderança tecnológica, nunca mudaram. Num país de dimensões continentais com uma população imensa, isso é raro. Não foi coincidência. Foi o resultado de uma cultura, de uma ideologia e de uma mentalidade coletiva de longo prazo. Os Estados Unidos ainda têm os melhores talentos. Ainda lideram em tecnologia. Mas estão perdendo o ritmo. E o mundo está percebendo. Sempre acreditei que a verdadeira força vem das bases. Qualquer país pode criar uma ilusão de grandeza com propaganda e discursos. Isso é teatro. Mas a competição de longo prazo exige alicerces sólidos. Nos últimos 20 anos, a China fortaleceu seus alicerces: ferrovias, portos, energia, cadeias produtivas, educação, pesquisa básica, satélites, infraestrutura digital. Nada disso aparece nas manchetes. Não viraliza no TikTok. Não emociona os jovens. Porque é chato. Mas são exatamente essas coisas que definem os vencedores em competições de longo prazo. São os fossos que protegem o castelo. Nos anos 1970, comprei ações de uma fabricante de doces e de uma empresa de máquinas de lavar. Na época, ninguém entendeu. Mas essas decisões formaram a base dos fluxos de caixa da Berkshire Hathaway por décadas. Enquanto isso, os Estados Unidos investiam bilhões em quê? Nossas pontes estão caindo. Nossas ferrovias são de terceiro mundo. Nossa rede elétrica é frágil. Essa é a diferença. Para entender a China, não olhe para o que ela diz hoje. Olhe para o que fez ontem e o que está preparando para amanhã. Muitos de seus movimentos são lentos, mas firmes. Suas estratégias são contínuas, mas profundas. É como minha filosofia de investimentos na velhice. O verdadeiro valor não é para ser exibido, mas acumulado. A China acumula. Silenciosamente. Pacientemente. E essa consistência não pode ser interrompida por concorrentes. Imagine 2 maratonistas. Um ajusta a respiração, foca no próprio ritmo. O outro não para de olhar para trás, de provocar o adversário, de tentar chutar seus calcanhares. Quem vence? A resposta é óbvia. Os Estados Unidos não são lentos. São distraídos. Esse é seu maior ponto fraco. A China, por outro lado, não desperdiça energia. Tem uma capacidade assustadora de se concentrar. Muitos interpretam o silêncio chinês como fraqueza. Mas o mundo nunca foi vencido pelos barulhentos. São os pacientes que ganham. Os verdadeiramente poderosos não precisam provar nada com palavras. Provam com resultados. A China levou 40 anos para demonstrar essa lógica. Muitos dos seus avanços atuais começaram há décadas. A tecnologia de hoje? Sementes plantadas há 10 anos. A capacidade industrial? Habilidades acumuladas há 20. A influência global? Direção definida há 30. As mudanças no mundo são lentas, mas profundas. Quando você entende isso, percebe por que os Estados Unidos sentem essa urgência repentina. Porque a lição mais importante que posso deixar aos jovens é esta: os verdadeiros pontos de virada nunca acontecem nos lugares mais barulhentos, mas nos cantos mais silenciosos. A China entende isso. Por isso, escolheu o silêncio. Os Estados Unidos estão acostumados ao discurso. Por isso, escolheram o alarde. Ambos têm suas razões. Mas em competições de longo prazo, quem age em silêncio enxerga o jogo com mais clareza. Num quarto cheio de gritos, é impossível ouvir seus próprios pensamentos. E a China, nos últimos anos, tem pensado, redefinido sua posição, ajustado estratégias, avançado sem pressa, mas sem parar. Essa força silenciosa só agora começa a ser compreendida. A verdadeira inteligência não está em julgar quem está certo ou errado, mas em entender a lógica por trás de cada escolha. Os Estados Unidos valorizam inovação, liberdade e reação rápida. A China valoriza continuidade, disciplina e juros compostos. Ambos são poderosos, mas em competições de longo prazo produzem ritmos diferentes.
E o mundo está testemunhando algo raro: o ritmo da China se acelerando, enquanto o dos Estados Unidos é constantemente interrompido. Não é uma questão ideológica, é uma realidade estrutural. Quando você entende isso, percebe que a China não está apenas se preparando. Ela já se preparou. E os Estados Unidos estão correndo atrás, mas o jogo já não é mais totalmente controlado por eles. Sempre digo, não subestime o poder do silêncio. As pessoas quietas agem com mais profundidade. Os países silenciosos não perdem tempo com discussões vazias. Enquanto os Estados Unidos debatem como dividir o bolo, a China o aumenta. Enquanto se atacam, a China constrói. Enquanto se distraem, a China avança. A pressão não destrói estruturas sólidas, fortalece-as. Nos últimos anos, as tensões entre China e Estados Unidos revelaram uma verdade: a estrutura chinesa é mais resistente do que muitos imaginavam. Sua cadeia produtiva não se desfez. Sua pesquisa científica não parou. Sua educação não entrou em colapso. Sua direção política não mudou. Imagine um país sob pressão externa e ainda assim mantendo o curso. É isso que mantém a China numa trajetória ascendente. Muitos só agora percebem que esse ritmo constante, implacável, indiferente ao barulho, é a forma mais perigosa de competição. Se me perguntarem qual é a maior força da China, direi: sua capacidade de adiar a gratificação. A cultura americana é imediatista. Gosta de estímulos, de recompensas rápidas, de vitórias instantâneas, de ações que sobem no mesmo dia. A cultura chinesa é paciente. Gosta de processos, de esperar pelo resultado. Nos Estados Unidos, tudo é urgente: eleições a cada 2 anos, debates intermináveis, brigas diárias. Na China, os planos são de 10 anos, e a direção nunca muda. Não importa o que aconteça no mundo. Esse ritmo inabalável é o que torna a ascensão chinesa tão difícil de conter. Não importa quantas críticas recebam, quantas sanções sofram, quantos obstáculos enfrentem. Eles continuam. E o mundo só agora entende: o verdadeiro perigo não está no barulho do adversário, mas na direção que ele escolheu. E a verdade é que essa diferença de ritmo não é apenas uma questão de estratégia, mas de filosofia. A China não está correndo atrás de um futuro, ela está construindo um. Cada decisão, cada investimento, cada política é um tijolo em uma estrutura que só faz sentido quando vista de longe. Não é sobre ser perfeito, mas sobre ser consistente. Não é sobre ter a melhor ideia, mas sobre executá-la melhor do que qualquer outro. E o mais irônico: enquanto o Ocidente debate se a China é uma ameaça ou uma oportunidade, ela simplesmente segue adiante, como um rio que não pede permissão para correr. Os Estados Unidos, por outro lado, vivem em um ciclo de reações. Cada movimento chinês gera uma resposta imediata: sanções, tarifas, restrições tecnológicas. Mas o que essas medidas revelam não é força, e sim desespero. É como tentar conter uma maré com as mãos. Você pode atrasá-la por um tempo, mas não pode pará-la. E o pior: cada tentativa de obstrução só reforça a determinação do outro lado. A China não se abala com provocações porque não está jogando o mesmo jogo. Enquanto Washington se preocupa com o próximo trimestre, Pequim pensa na próxima década. Enquanto um país discute se deve ou não investir em infraestrutura, o outro já está construindo portos, ferrovias e redes de energia que durarão um século. O que muitos ainda não entendem é que essa não é uma competição entre dois sistemas, mas entre duas formas de enxergar o tempo. A China vê o futuro como uma extensão do presente, algo a ser moldado com paciência. Os Estados Unidos, por sua vez, tratam o futuro como uma série de crises a serem resolvidas no curto prazo. E é justamente essa diferença que explica por que um país avança enquanto o outro patina. Não é uma questão de recursos e ambos têm capital, tecnologia e talento. É uma questão de prioridades. Enquanto um escolhe sacrificar o imediato pelo duradouro, o outro sacrifica o duradouro pelo imediato. E aqui está o ponto crucial: essa não é uma lição apenas para nações, mas para qualquer um que queira construir algo que dure. Empresas, carreiras, relacionamentos, tudo segue a mesma lógica. Os que sobrevivem não são os mais rápidos, mas os mais resilientes. Os que triunfam não são os que têm as melhores ideias, mas os que têm a disciplina para executá-las quando ninguém mais acredita. A China não inventou essa fórmula. Ela apenas a aplicou em escala nacional, com uma disciplina que poucos países conseguiram igualar. O mundo está começando a perceber que o verdadeiro poder não está no que você faz hoje, mas no que você fez ontem. Não está no que você promete amanhã, mas no que você já construiu. E é por isso que, quando olhamos para a ascensão chinesa, não vemos apenas um país se tornando mais forte, vemos um sistema que aprendeu a jogar o jogo longo,
Enquanto outros desperdiçam energia em debates estéreis, ela segue acumulando vantagens silenciosas, como juros compostos. E juros compostos, como qualquer investidor sabe, não perdoam. A pergunta que resta não é se a China continuará crescendo, porque ela já provou que sim, mas se o resto do mundo está disposto a aprender com ela. Não se trata de copiar seu modelo, mas de entender a essência do que a torna tão formidável, a capacidade de pensar em décadas, não em ciclos eleitorais. A capacidade de ver além do ruído e focar no que realmente importa. A capacidade de resistir à tentação do agora em nome de um amanhã mais sólido. E se há uma lição final nisso tudo, é esta: o futuro não pertence aos que gritam mais alto, mas aos que trabalham em silêncio. Não pertence aos que buscam atalhos, mas aos que constroem estradas. Não pertence aos que vivem de promessas, mas aos que cumprem suas palavras. A China entendeu isso. O mundo está começando a entender. E você?